Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Estamos no programa Palavra Revelada. Deus tem uma palavra revelada para o teu coração hoje, tá? Vou abrir a Bíblia aqui em Juízes, no Velho Testamento, capítulo de número 11, tá? Vamos falar sobre um juiz Israel, um homem muito usado por Deus nessa época, que Deus escolheu, né? Vamos ler aqui o verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Aqui a Bíblia nos fala que Jefté, ele era filho de Gileade, E Gileade não tinha somente Jefté como filho, mas tinha outros filhos também. Mas o interessante é que Gileade, ele teve uma relação extraconjugal com uma prostituta. E Jefté foi fruto de uma relação extraconjugal. E aqui nós vemos de maneira muito clara que ele tiveram outros filhos, E esses filhos, eles cresceram também. Jefté também era um homem adulto, O interessante é que o que dá para entender aqui é que Jefté era filho de uma prostituta. É o que o texto fala de maneira muito clara. No entanto, ele era valente, ele era valoroso. O interessante é que a palavra valente vem de espírito de luta, intrépido, corajoso. Ele era valente, ele tinha um espírito de luta, ele era intrépido, ele era corajoso. Ele ia para cima dos obstáculos, para cima das lutas, das batalhas. Ele era alguém que não fugia, que não se escondia. Ele era alguém que ia de frente com o inimigo. Era alguém adestrado, alguém preparado para a luta. E ele era valoroso. O interessante é que a tradução é alguém que tinha relevância, valor, destemido, bravo, corajoso, esforçado. Então Jefté, ele era um homem dotado de muitos requisitos, de muitos predicados, de muitos valores. No entanto, ele era filho de uma prostituta. É interessante que Jefté era filho de uma prostituta, mas era valente e era valoroso. Só que, infelizmente, os irmãos de Jefté, quando eles se tornaram adultos, disseram: olha, você não vai herdar conosco. E ali meio que expulsaram Jefté do seu convívio familiar. Você não vai herdar na casa de nosso pai, porque você não é filho da mesma mulher que nós somos, da mesma mãe. Você é filho de uma prostituta.
você é filho de uma mulher leviana. E ali começaram a julgar Jefté. E na tua vida, na minha vida, não é diferente. As pessoas nos julgam pelo nosso passado. Querem nos rotular pelo nosso passado. As pessoas não veem os valores que você tem. As pessoas não veem as qualidades que você tem. Só veem os seus defeitos. E o que eu acho interessante aqui é que, independente das circunstâncias, você tem valores e você tem qualidades. Independente que acreditam em você ou não, você tem qualidades. E as tuas qualidades cobrem os defeitos e sobra, né? Mas as pessoas invejosas, as pessoas incompetentes, elas procuram ver uma falha sua, ver algo do teu passado que causou vergonha e querem te rotular com aquele passado vergonhoso. Mas ela não para te estudar e ver as boas características, o teu bom comportamento depois do que aconteceu de ruim, as tuas melhorias. Elas não param para ver as tuas qualidades, elas não param para ver as coisas boas que você tem. Pelo contrário, elas só rotulam você pelo teu passado, né? O Jefté tinha de fato uma mãe que era uma prostituta, era uma garota de programa, mas no entanto, ele era valente e era valoroso, independente do nascimento dele, independente da família que você veio, da origem que você veio, não importa de onde você veio, de que origem que você veio, se você veio das drogas, da prostituição, se você é fruto até mesmo, né, de um adultério, pode ter acontecido, né, de um estupro. Quantas mulheres foram estupradas e deram à luz a filhos, e quem sabe você é consequência de um fruto, né, de uma relação não desejada, mas no entanto, Deus permitiu que você nascesse, Deus permitiu que você viesse à terra. E Deus não está preocupado com o teu passado ou com a pessoa que te gerou. Deus está preocupado em usar você. Deus tem plano e propósito na tua vida. E quem sabe você é portador de muitos valores, de muitas e tremendas qualidades que poucos têm. No entanto, tem pessoas que querem te rotular pelo teu passado. Ou pelo passado que você usava drogas, que você se prostituía, que você não tinha firmeza na casa de Deus, que você era uma pessoa inconstante, mas no entanto você mudou. Agora você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa constante, você é uma pessoa que mantém as suas rotinas com disciplina. Mas tem gente que julga você pelo passado, vai rotular você, mas fulano era inconstante, fulano era volúvel, fulano ele não tinha firmeza naquilo que ele fazia, mas agora você mudou. Mas as pessoas gostam de julgar a gente pelo passado. No entanto, Jefté, ali, os irmãos dele o expulsam da casa do seu pai e ele vai parar em Tobi. É interessante que essa cidadezinha que ele vai, homens levianos se ajuntam a ele, né? Pessoas de um mau caráter. No entanto, ele tinha um bom caráter. No entanto, ele não era parecido com aquelas pessoas. No entanto, mesmo ali, uma situação de pessoas subalternas, pessoas de uma vida devassa, pessoas de uma vida até mesmo perigosa, criminosa, Jefté ele se destaca porque ele era corajoso, ele era valente, ele era valoroso. E mesmo ali no meio de pessoas difíceis de lidar, de pessoas de um passado ruim também, né, de até uma situação financeira escassa, ele fazia diferença naquele lugar. Quem sabe Deus colocou você num lugar difícil. Deus permitiu que você saísse de um lugar alto e aparentemente fosse para um lugar mais baixo, que as pessoas não querem nem passar naquele lugar, que as pessoas desprezam, menosprezam, mas no entanto foi Deus que te permitiu ir para esse lugar, para uma preparação. O interessante é que Jefté, ele foi de fato abandonado, rejeitado pelos irmãos dele. No entanto, Jefté estava preparado. Eu quero dizer uma coisa para você, você tem estado preparado? Quem sabe Deus permitiu você ir parar num Tobi da vida, parado numa situação difícil, sendo expulso do lugar que quem sabe seria a tua promoção, seria o teu crescimento aparentemente para você. Quem sabe você até mesmo se achava preparado para aquela posição, mas no entanto Deus permitiu que você saísse. O interessante é que nós vemos a vida de um homem escolhido por Deus,
para ser juiz de Israel, o cargo mais importante da época, porque não havia ali ainda monarquia, não tinha rei. Então, aquele que governava era o juiz. No entanto, esse homem tinha um projeto de Deus muito grande na vida dele. Mas as pessoas rotulavam ele pelo passado, por ser filho de uma prostituta. E não viam as qualidades que ele tinha. E não viam que havia um chamado de Deus na vida dele. Deus havia escolhido Jefté para algo muito grande. Deus escolheu você para algo muito grande. E você está nas mãos de Deus. Você não está na mão dos homens. Essa palavra é revelada para a tua vida. Vergonha. O tema dessa mensagem é vergonha. Jefté vivia uma vida de vergonha, uma vida envergonhada pelo seu passado de vergonha. E sabe que você está vivendo uma situação de vergonha? Você foi parar em Tobi, num lugar baixo, de pessoas levianas, de pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que vivem uma vida dupla, uma vida difícil. Até no meio de criminosos, não sei onde Deus permitiu que você está. Qual o teu Tobi, o Tobi da tua vida? Mas Jefté foi parar em Tobi. Mas mesmo ali, ele liderou naquele lugar. Ele foi líder ali. Deus colocou ele como cabeça daquele povo. Sabe por quê? Porque Jefté, ele era valente e valoroso. Independente das críticas contra ele, das mentiras que inventavam contra ele, por inveja. Porque os irmãos de Jefté eram uns bunda mole. Eram covardes. Eram pessoas que não tinham nem valor e nem valentia. Não eram nem valentes nem valorosos. Eram pessoas covardes. Eram pessoas medrosas. Eram pessoas que não tinham coragem de enfrentar situações na vida. Mas Jefté, ele era diferente. Ele era valente e corajoso. E quem tem valores, quem tem qualidade, onde vai se destaca. Não adianta. Podem ter te expulsado da casa do teu pai, da herança que era para ser sua, de uma posição elevada, e te jogaram em Tobi. Não importa. Você é portador de valores de Deus. Você é escolhido de Deus. E não adianta onde te jogaram. Deus vai te tirar de onde você está lá embaixo e vai te colocar lá em cima novamente. Não adianta, irmãos. Não adianta. Podem ter passado você para trás, podem ter te expulsado e falaram: agora nós conseguimos acabar com ele. Agora nós prejudicamos ela. Agora ela não vai conseguir mais fazer a obra de Deus. Ela não vai se destacar mais na sua profissão. Não importa o que fizeram com você. Deus manda dizer para você nessa noite que você voltará honrado do lugar que você foi envergonhado. Em lugar da humilhação, Deus vai te dar dupla honra. Não adianta tentarem te humilhar, porque Deus, ele vai te exaltar. Jefté foi mandado para Tobi, mas ali ele se tornou um grande líder. Eu quero dizer uma coisa para você. Você, quem sabe, está em Tobi nessa noite, mas você está se preparando? Né? Tem um termo aí que a gente vê aí o pessoal comentando muito, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Eu vi um pregador pregando num congresso bem famoso no Brasil. Ele é um pregador norte-americano e já faleceu, já dorme no Senhor, né? Esse pregador estava falando sobre o Michael Jordan. Ele dizendo que o Michael Jordan, né, ele jogava ali na sua escola, né, ele tinha sonho de ser um jogador de basquete profissional, antes de ser o fenômeno que se tornou. E ali ele era um mau jogador. Ele não fazia cestas ali. E o técnico do time colocou ele no banco, né? Ele ficou muito triste, porque afinal de contas ele queria ser um jogador reconhecido pelo seu time, né? E ali ele vai, acorda 3 horas da madrugada, pega a sua bola ali de basquete e vai na quadra ali, cheio de ratos, sem ninguém na quadra, e ele começa a treinar e jogar bola no cesto. Primeiro ele errou, a segunda ele errou, de repente ele começou a acertar. Mas o interessante é que todos os dias, enquanto as pessoas estavam dormindo, ele acordava de madrugada e ele treinava. E o interessante é que no silêncio, que ninguém estava vendo, de maneira oculta, ele estava crescendo. Ele estava se preparando.
E ali chega um determinado dia que o seu time vai jogar. E ele está ali no banco. Mas Deus era com aquele jovem. Deus era com ele. Deus era com ele. E Michael Jordan, ele é cristão, ele é evangélico, ele é um servo de Deus. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Mas Michael Jordan estava preparado aquele dia. Só que ele estava no banco. O técnico não acreditava nele, o time não acreditava nele. Deus permite que um jogador se machuque. E agora ele fala para o treinador, eu estou pronto, me coloque no lugar do nosso companheiro ali para que eu possa jogar. E o treinador com medo não queria colocar ele. Mesmo assim ele enfrentou e entrou na quadra. E ali de repente ele vai cobrar ali, vai jogar a bola no cesto e ele acerta. De repente de novo ele acerta. E todo mundo fica entusiasmado, todo mundo fica maravilhoso, mas como pode? Depois daí ele se tornou uma lenda, na NBA, ele se tornou famoso. Por quê? Porque ele estava treinando. Você está treinando, você está se preparando para o que Deus tem na sua vida. Você está lendo, está orando, está estudando, está fazendo exercício físico, está se preparando para o que Deus tem para você. Está orando, está jejuando, está buscando a Deus. O que você está fazendo com o seu tempo? Enquanto você não está no lugar de honra ainda. Você está se preparando para o lugar de honra? Para a posição que Deus tem preparada para você? Tem muita gente que quer ocupar uma posição de destaque, mas não se prepara. Jefité estava preparado. Jefité, ele era valente e valoroso, ele estava preparado, ele estava ali com sangue de guerreiro, de luta. Ele havia perdido uma luta, mas não a batalha. Ele havia sido expulso da casa do seu pai. Mas, no entanto, ele era um homem valoroso, valente e valoroso. Naquele momento ali, Jefité, ele com a fé que ele tinha, com o entusiasmo, com a graça de Deus que havia sobre a vida dele, ele estava pronto para estar apto para lutar contra os inimigos, para ser chamado novamente. Michael Jordan estava preparado. Uma certa feita também, havia 2 lenhadores. Havia um lenhador jovem e um lenhador velho. E o lenhador jovem ele era muito rápido. E ali eles fazem uma competição para ver quem cortava mais árvores. Quem cortava as lenhas, quem cortava mais árvores e chegasse primeiro. Fosse o mais rápido, o mais ágil. E ali começam a cortar as árvores. De repente aquele jovem vai se destacando, porque ele era jovem, ele era forte, ele tinha energia ali. E aquele lenhador velho vai ficando para trás. De repente, aquele jovem começa a diminuir e ele começa a se cansar. E aquele lenhador mais velho começa a cortar e passa na frente do jovem. E o jovem fica abismado com aquilo que ele vê. E de repente, no final da linha de chegada, aquele lenhador mais velho ganha a competição. O jovem fica indignado, mas como? Por que você ganhou? Eu era mais forte, eu era mais rápido. Aí ele só fez uma pergunta para o jovem, porque ele era experiente. Você está molando o seu machado? Você está preparado? Eu estou preparado, por isso que eu venci você. Você está preparado? Você está molando o seu machado? Como aquele lenhador maduro, experiente, preparado? Ou você é um jovem inconsequente? Ou você é alguém ainda que não tem maturidade? Ou você é ainda alguém que não está preparado para o que Deus tem para você? Não tem estrutura emocional, psicológica? Deus quer que você se prepare, que você busque a Deus, que você leia a palavra, que você ore, que você jejue, que você se consagre, que você estude para você prestar o vestibular, para você fazer aquela faculdade que você sonha, para você passar esse curso, para que você conclua os requisitos que você precisa concluir para você chegar na graduação que você quer, na pós, na MBA, enfim, teu curso de inglês. Se prepare para o que Deus tem para você, porque no tempo certo o Senhor vai te expor, Deus vai te exaltar no tempo certo, Deus vai te levar para o lugar de honra. E o que acontece? Deus permite o inimigo se levantar contra o povo de Israel. E quem é o inimigo? Os amonitas. Os amonitas se levantam com uma força, com sangue no olho, com vontade de vencer. E vem com tudo contra o povo de Deus. E cadê os irmãos de Jefté, aqueles covardes? Não estão preparados. Ninguém estava preparado. Os anciões ficaram desesperados. Mas Jefté estava na mão de Deus.
Jefté estava preparado. Jefté, o homem que tinha uma vida de vergonha, ele estava preparado para ter uma vida de honra. Está dizendo para você nessa noite, você está preparado para a vida de honra que Deus tem para te dar? Você está preparado para a virada de Deus na sua vida? Você está se preparando? Você está buscando a Deus? Você está fazendo aquilo que é para você fazer? Porque uma coisa é certa, 99,9% é nós que temos que fazer. O milagre, 1% é Deus que faz, que é o sobrenatural. Mas o possível nós podemos fazer. Eu e você podemos fazer. Michael Jordan acordava cedo e treinava. Aquele senhor, ele amolava o machado, ele se preparava. Você está amolando o teu machado, você está se preparando? Jefté estava em Tobi, mas ele estava na luta. Ele estava guerreando, ele estava preparado, com fome de vitória, com fome de vencer, com fome de dar a volta por cima. E Deus vai dizer, continue com essa fome, porque você vai dar a volta por cima. Deus vai te exaltar de maneira sobrenatural, de maneira sobre-humana. Deus vai te colocar em lugares altos novamente. E muito mais altos que você estava. Porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus vai te colocar em lugar de destaque. Ali os anciões chamam Jefté em Tobi, eles têm que se humilhar agora. Não é mais Jefté que é humilhado, que é envergonhado, que é a vergonha, não. Agora eles têm que se humilhar e pedir, por favor, implorar, ajoelhar, por favor, Jefté, volte a lutar conosco, porque agora nós reconhecemos que você tem valor, não é assim? Muita gente vai ter que reconhecer que você tem valor, vai ter que vir até você, vai ter que se humilhar, por favor. Nós sabemos que você é valente, é valoroso, nós estamos morrendo de medo do inimigo. E só você, Jefté, pode resolver o problema. Deus vai colocar você para resolver o problema dessas pessoas que te humilharam. Deus vai colocar você para ser destaque no meio dessas pessoas que te desfavoreceram. Deus vai colocar você, Deus vai exaltar você. Deus vai tirar a vergonha e vai colocar você em lugar de exaltação, de honra. Aqueles anciões chamam Jefté agora. Jefté estava resolvido no lado emocional. Jefté sabia quem ele era. Jefté falou o seguinte, eu assumo a batalha. Se eu vencer os amonitas, eu sou cabeça, eu vou mandar em vocês. Eu vou liderar sobre vocês. Jefté põe uma condição. Vocês me querem de volta? Agora o meu passe é caro. Não é assim? Aquele jogador que ele sai de um clube ali de segunda divisão, vai para o exterior. Aí ele explode lá fora, né, do exterior. Se torna um grande jogador. Aí aquele clube agora tem que comprar o passe dele. É um clube famoso. Fala, nossa, agora ele vale não sei quantos euros, né? Que agora ele não é mais qualquer um. E agora ele negocia, o empresário negocia quanto vai ter que pagar pelo passe dele. E não é caro, minha amiga, não é baratinho, minha amiga, é caro. É assim, não te valorizaram? Ele era valoroso. Agora Jefté volta com muito valor. Jefté agora é alguém caro. Jefté agora é alguém que vai ter que ser valorizado. Ele tinha valor, mas eles não valorizavam. Mas agora eles são obrigados a valorizar. Eles valorizam Jefté. Eles reconhecem os valores e qualidades que ele tinha. Ei, vão ter que reconhecer o teu valor. Vão ter que reconhecer as tuas qualidades. Vão ter que reconhecer quem você é diante de Deus. Dá um like aí no nosso canal. Jefté vence a batalha e derrota os amonitas e se torna juiz de Israel. Deus quer te levantar para liderar essa situação. Dá um like aí no nosso canal. Deixa o seu comentário aí, tá? É importante para nós. O YouTube vai entender que você achou bacana o nosso conteúdo e vai mandar para outras pessoas que também serão edificadas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus conta com você. Deus vai acabar com essa vergonha e vai te colocar em lugar de honra.